Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma live com um tema que sempre aparece por aqui. Toda semana, invariavelmente, alguém me pergunta sobre como lidar com os enteados, ou você saiu de um relacionamento e agora você tem um filho, como que fica esse relacionamento com uma outra pessoa que também tem filhos ou que não tem filhos. Boa noite! Me digam se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, por favor, porque eu tô com aquele trem, né? Com aquele foninho novo. Tô ainda nas tecnologias, ainda estou me adequando, me adaptando. Já quero convidar a Tati. Tati, vamos lá. Vamos lá. Linda, linda é você, lindeza. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Como que eu faço para convidar? Já vou convidar a minuto. Pessoal, que saudade que eu tava, Tati. Oiê! Oi, você tá boa, menina? Boa eu sou, todos os dias da minha vida. Deixa eu te falar, que diferença seu rosto. Tão mais fininho, Tati. Ah, não, gente. Oh, você começou a contar lá e não terminou da tatuagem. Você terminou e eu não vi. Vou fazer dia 28. Uhum. Tá Queremos, marcado já. queremos saber tudo, tá? Pode deixar, postarei minha tatuagem. Ai, Tati, primeiro, né, muito obrigada por você estar aqui novamente, tá? Sempre quando eu te chamo, você é tão amiga, tão companheira, eu te agradeço, viu? Tamo junto, sempre, né? Aham, Uma sim, ajudando a outra. Gosto muito sim. da relação que a gente tem e gostaria que fosse modelo para todos os psicólogos, de entender que nós estamos juntas, que é uma apoiando a outra e a gente cresce cada vez mais com isso. Sim, sim. E foi uma coisa que eu aprendi com você. Preciso ser sincera e preciso te dar os créditos. O quanto a vida é abundante. Eu aprendi com você, tá? Muito. A vida é Uhum, muito abundante mesmo. uhum. Sim, sim. E no início eu ficava com medo de entregar conteúdo, sabe? Não, depois eu falei, isso, quanto mais eu dou, mais retorno pra mim, sabe? E essa é uma Verdade. verdade que eu aprendi com você. Pessoal, ó, clica aqui nesse coraçãozinho para o Instagram entender a nossa live como relevante e manda para os seus amigos. Porque, Tati, eu não sei por aí, mas eu sempre te sigo e vejo suas caixinhas, essa dúvida também aparece. Porque, vamos lá, a gente vai falar sobre os enteados. E eu acredito que o desafio de uma pessoa que se relaciona com outra solteira é um, e vão começar a vida. Mas quando um dos dois, ou os dois, já vem com filhos, eu já vi dar muito certo e dar muito errado. Eu já vi algumas coisas, porque apesar de ser psicóloga há pouco tempo, nós lidamos, né? Então, assim, como esposa de pastor, eu já vi isso na igreja milhares de vezes, Tati, e era de cortar o coração. Como eu gostaria de ter tido esse conhecimento para poder passar naquela época, né? O que você tem a Uhum. dizer sobre o assunto para a gente começar? Eu acredito que essa questão de é mais desafiante do que uma pessoa solteira. Eu acho que o Hum, desafio existe em qualquer relacionamento. O sim, que sim. nós precisamos é entender qual é o meu limite, quais são os meus valores, quais os meus objetivos, o que eu estou disponível e não. Porque Uhum, pode ser que eu esteja disponível a ter um homem e uhum, para mim não interessa se ele tem filhos ou não. E pode ser, já ouvi uhum. diversas pessoas dizerem que não tem essa disponibilidade. E aí eu brinco e falo que a gente elimina um tanto de possibilidade quando eu começo a colocar restrições, né? Igual você falou agora mesmo no Stories. Chega um certo momento da vida, uma idade, que é difícil a gente se relacionar com quem não tem filhos, né? Então, eu Uhum. acho que o grande desafio está mais relacionado à disponibilidade interna daquela pessoa. E aí, o que eu mais vejo dando problema, Fabiola, é a falta de maturidade. Uhum. É a dificuldade em entender o lugar que cada um ocupa. Tá, justamente. Porque Lugar é a palavra, né, Tati? lugar é a palavra. Eu acho que tem duas palavras essenciais: lugar e postura. Ok. Porque se eu estou no meu lugar, eu não vou ter problema com o filho do meu parceiro. Uhum.
Uhum. E se o meu parceiro também está no lugar correto dele ali, da relação amorosa, ele também não vai ter problema com o filho. E nem vai deixar o filho interferir na relação de casal, Justamente. né? E nem a outra, né? Porque fica aquela coisa, porque a outra lá não para de ligar por causa do filho. Então, isso que você disse assim, a outra. Essa é uma mudança extremamente importante no coração de quem está chegando. A outra chegou primeiro no sistema, e aí Chegou. a gente entra na lei da ordem e hierarquia. Existe uma ordem na vida. E em todos os relacionamentos que a gente vive, a gente precisa pensar quem chegou primeiro. A outra, a mãe do filho do meu parceiro, ela veio primeiro. E se eu tiver uma postura de respeito para com essa mulher, entendendo inclusive que foi preciso que não desse certo com ela para que eu esteja nesse lugar, a relação com essa criança vai ser diferente. Uhum, uhum. Geralmente, a criança entra em embate com a madrasta, porque no coração da madrasta, ela não aceita a mãe. E aí, quando eu não aceito, se eu não aceitar a sua mãe, Fabiola, se Eu no vou te meu, quebrar a sua cara. exatamente, se no meu coração eu posso fingir, eu posso rir para você, mas se no meu coração eu não aceitar a sua mamãe, você não vai gostar de mim. Uhum. Inclusive, é uma coisa engraçada. Eu posso brigar com a minha mãe, mas eu não aceito ninguém brigar. Exatamente. É assim. Você pode falar mal dela, você pode brigar, mas se alguém falar mal da sua mãe, tá comprando briga com você. Então, quando eu chego na vida de um homem e ele já tem filhos, eu preciso aceitar a mulher essa primeira, essa mulher anterior. E o que Uhum. acontece na maioria das vezes é que a mulher que chega, ela é arrogante. Sim. Ela é eu sou melhor do que a fulana, né? Eu tenho uma brincadeira que eu falo assim, que nós mulheres precisamos aprender que nós não somos inimiga da ex do meu atual e nem eu que sou ex sou inimiga da atual do meu parceiro. Sim. Eu acho que isso é muito importante de todas nós entendermos. A gente não é inimiga, a gente precisa não ser inimiga. Tati, você já trouxe aí uma coisa que eu gostaria de destacar. Esses dias eu vi no Instagram de uma outra psicóloga alguém falando assim: olha, meu namorado, ele tem uma filha pequena e eu não consigo lidar. E eu tenho ciúme e tudo mais, claro que é uma questão de maturidade. E eu gostei da resposta que essa psicóloga deu, que entra naquilo que você disse. Você precisa saber do que você dá conta, sabe? E essa psicóloga respondeu tão sabiamente, ela falou: não faz isso não, não termina, sabe? Porque é melhor para ele, é melhor para essa criança, é melhor para você. E aí a gente está colocando uma criança no meio aqui que não tem culpa de nada, né? É. Mas entra numa questão também que veio uma pergunta agora à tarde para mim assim. Ela disse que achou o rapaz dos sonhos dela. Olha só que pesado. Mas ele foi casado e tem uma filha. E ela nunca quis se relacionar com alguém que tem filha. E ela pediu pra gente trazer esse aspecto aqui na live, mas eu acho que você já respondeu. Você Mas eu tenho uma precisa, resposta à por pergunta. favor. Uma mulher que encontra o homem da sua. Olha para você ver as palavras do quanto tá na criança. Eu encontrei o homem da minha vida. Ótimo, até aí tudo bem. Só que eu nunca quis namorar um homem que tivesse filhos. A mulher que começa a colocar exigências demais em relação a um relacionamento que está acontecendo é porque ela não está disponível para um relacionamento. Uhum, concordo. Eu Nisso eu entendo que isso concordo com pode você. ser muito difícil de ouvir, mas eu diria para essa moça: avalie a sua real disponibilidade para estar num relacionamento. Uhum, Porque se eu disputo o lugar, ou se uma criança, o filho do meu parceiro, me impede de estar ali, é porque o lugar que eu quero nessa relação não é de homem e mulher. Eu uhum. falo uns negócios assim mais tenso, mas é pra gente entender. Filho, não, o que uma mulher dá para para um homem, uma filha não dá.
Então não tem motivos. O lugar que essa mulher ocupa é totalmente diferente do lugar que um filho ou uma filha ocupa. A função, o afeto, tudo é muito diferente. E aí, se o homem da qual eu me apaixono tem um filho, e para mim isso já é um empecilho, eu preciso avaliar a minha disponibilidade de estar num relacionamento, né? Porque aí pode ser que eu encontre um homem e aí eu digo, não, com esse eu não vou namorar porque ele tem filho. Aí o próximo eu falo, não, com esse eu não vou namorar porque ele é de tal religião. E aí, então, em cada homem eu vou encontrar algo ali. Uhum, uhum. Tem uma coisa que o John Garriga, ele diz, no começo me assustou, sabe? Mas depois eu vi o quanto era real. Ele disse que quando nós estamos disponíveis a um relacionamento, qualquer pessoa que chega aqui cabe. Uhum. Porque é do nosso cérebro, é do nosso coração, é de nós seres humanos conectar com o outro. Então, se eu estiver disponível, eu vou conectar. Eu entendo que Uhum. existem valores e a gente precisa avaliar o quanto eu estou disponível para isso, assim. Eu sempre Sim. falo, eu falo da listinha, né? Eu falo assim, ó, escreva aí uma lista de valores. Quais são os valores que para você são inegociáveis? E existem pessoas que nessa listinha vai colocar mesmo. Eu não consigo namorar um homem que tem filho. Mas aí entenda que é, algo seu e que não tem nada a ver com o relacionamento se vai dar certo ou não. Uhum. Uhum. É um Sim. limite, E um limite aí, seu e não quer dizer que relacionar-se com um homem que tem filho tem algum rótulo. Não. sim. E aí eu fiquei na hora que eu li a pergunta que ela me mandou, né? Ela, tudo, sabe? Assim, o que ela sempre buscou em uma pessoa, ela encontrou. E ela falou: Nossa, eu tô totalmente perdida. Eu falei: Olha, vem pra live e amanhã a gente conversa. Porque é uma coisa, de fato, Tati, eu gostaria que muitas pessoas tivessem acesso e eu coloquei lá nos stories, que essa talvez seja uma das lives mais importantes que eu vou ter aqui no perfil. Você sabe outra coisa que eu fico pensando dessa moça? Sim. De um exemplo de uma cliente que eu tive. Eu tinha uma cliente que ela pedia muito uma vida financeira mais estável. Ela falava que o grande sonho da vida dela era ter uma vida financeira mais estável. De repente, ela conheceu um homem muito bem sucedido e ela casou com esse homem. E aí a vida financeira dela era muito estável. E aí ela veio, voltou para a terapia, e ela disse: "Não, Tati, mas eu queria uma estabilidade vindo do meu dinheiro". E aí eu olhei para ela e falei assim: "Engraçado, talvez você tenha esquecido de contar para Deus todos os detalhes que você pediu. Agora Deus te mandou o que você pediu e você está falando não". E também eu fico pensando nisso, né? O quanto a gente se prende a alguns detalhes mesmo. Insignificantes às vezes, claro, né? Eu acho que é uma questão para revisar. Tem uma pergunta aqui, Polly, a gente vai te responder no final, viu? Porque senão a gente perde o raciocínio. Porque, como eu falei, gente, Tati e eu é papo de madame. E vocês ficam dando corda, igual viu a fala, ai, duas mulheres maravilhosas, a gente não sai daqui antes da meia-noite, não. Ó, trouxe meus bonequinhos pra gente mostrar. Ótimo! Tati, Hum. quais são os principais erros, então? Na sua opinião, acho que uma a gente falou, que é a falta de lugar. Gente, eu já vi pessoas disputando lugar com filho. E aí eles se darem conta de repente, que é o que você falou aí. Se você tá aí com ciúme da posição, tem alguma coisa que tá errada. É. E aí, o erro não necessariamente é da pessoa que está chegando ali. Às vezes é do pai ou da mãe, que coloca esse filho num lugar errado. Em que sentido? Eu já vi várias pessoas falarem assim, ó. Não, eu vou apresentar para ele como meu amigo. Porque ele não aceita eu ter namorado. Quando eu ouço isso, eu penso assim, oi? Como assim? Como um filho pode não aceitar? Ó, e isso não acontece, não é só com criança, não.
Eu atendo uma moça, uma senhora de mais de 60 anos, e ela é viúva e o outro cara ficou viúvo também, os dois começaram a namorar. E os dois estavam namorando escondido. E aí era um assunto de terapia. E aí eu perguntava, mas por quê? Porque as filhas dele não aceitam ele namorar. Quando eu ouço alguém me falar que o filho ou a filha não aceita o pai ou a mãe namorar, eu penso, oi, qual lugar esse filho tá? E aí, com isso, o pai e a mãe que dá esse poder ao filho, tira o filho coloca o filho numa hierarquia e um poder que não é dele. Uhum. E aí depois vai ter problemas mais sérios lá na frente, vai falar onde eu errei. Uhum. Então, é muito importante que pai e mãe saibam que na vida sexual de pai e mãe, filho não dá palpite, não. Uhum. Sim, ótimo. Vocês entenderam aí, né? Filho não opina em questão de pai e mãe. Exatamente. Filho Sim, não, assim, filho não opina, né, na relação amorosa de pai e mãe. Seja com o pai, com a mãe, com a madrasta, com o padrasto. Ninguém chama os filhos para ver transar. E pensa que absurdo seria. Entende? Então, não vou perguntar se eu posso namorar. Isso é inversão da ordem, da lei de ordem e hierarquia. tá. Uhum. Então, esse é um dos principais erros, né? É, Tati, e aí estão fazendo uma pergunta interessante. Então, talvez o problema seja esse pai colocar? Pode ser também. Ou essa mãe colocar a criança no lugar certo. então a questão é, tanto o pai quanto a madrasta está ciente do lugar desse filho. A madrasta, a pessoa que está chegando, ela precisa entender que o filho tem precedência. O filho veio antes, Uhum. certo? Mas Uhum. uma relação de casal tem prioridade. Tati, então explica assim pra gente. Vamos lá, por partes. Quando um tem filho, o outro não tem. Quando um tem filho, o outro Cadê não seus tem. bonequinhos? Mostra pra nós. Peraí que Adoro esses bonequinhos. Acho que. Oh, eu sou tão visual. Ó, então vamos lá. Tá aqui um homem e uma mulher com um filho. Aí, essa mulher vai embora e chega outra Mariazinha para se relacionar com esse homem aqui. O filho é desse casal, desse daqui, ó. Isso, ficou bom agora. Deixa eu ver se eu chegar mais para trás vai ficar mais. E aí o que acontece? O filho veio antes. Então ele tem precedência, mas a relação de casal ela tem prioridade. Ok. E aí uma coisa muito importante, essa mulher aqui, ela nunca vai ocupar o lugar de mãe desse menino, nunca. Essa mãe que pode ter morrido, tá morta, mas ela não vai ocupar o lugar de mãe. E Uhum. essa mulher precisa dar o lugar dessa aqui no coração dela. Então, Tati, explica o que é dar lugar no coração. Porque às vezes são expressões muito comuns pra gente. uhum, Mas pra quem nunca ouviu isso, dar lugar no coração é não julgar. tá? Não Não ter julgar, pena. não ter pena, saber que essa mulher é a melhor mãe para o menino. E ainda tem um negócio, para as mulheres uma coisa em fazer. Não, essa mulher aqui, ela é que é a vagabunda da história. Meu marido é o santo. Isso não existe. Você pode ficar tranquila que o que ele fez com ela, ele vai fazer com as outras sucessivamente. Tá tudo certo. Então, sempre eu falo, coloca essa mulher no coração e fala para ela, muito obrigada por ter dado certo, graças a você eu tô com esse marido. Tá. E uma outra coisa importante que chegou numa caixinha de pergunta. Essa relação aqui, ó, do pai e do filho, essa mulher não pode intrometer, não. Tati, aí eu queria te perguntar uma coisa, que é onde eu vejo dar muito problema. Porque, na maioria dos casos, antigamente, esse filho ficava com a mãe. Só que hoje isso tem acontecido cada vez mais, ele ficar com o pai.
E é uma zona de guerra, porque quem fica com essa criança geralmente é quem? A madrasta. E aí, como não misturar? Porque isso aí dá problema com força. Acontece, ó, vou tirar essa mulher daqui. A criança ficou com o pai. De quem que é a maior responsabilidade? É do pai. Do pai. Uhum. Esse homem precisa entender que essa mulher aqui não tem responsabilidade nenhuma para com o filho. E que se um dia ela faz comida, leva na escola, sei lá, se ela faz algo para essa criança, ela está fazendo em amor a esse homem. E esse homem precisa ser muito grato a essa mulher. E aqui entra um detalhe importante. É preciso ter uma compensação. Uhum. Como se ela tá dedicando algo, ou tipo, tem uma noite que tá os três juntos, para proteger o casal, é preciso ter um momento só do casal. Manda esse menino Ótimo. pra avó, pra tia, Para a mãe dele? a mãe dele. Mas é importante, essa mulher precisa de um momento onde que a criança não participe. E Uhum. assim, o mais importante, a mulher não tem responsabilidade nenhuma para com o que ela tem ali, o que ela faz pelo outro é por amor ao homem. Ótimo. E esse homem precisa ter isso muito claro, que a minha mulher está me ajudando na educação, está fazendo algumas coisas ali, mas isso não é obrigação dela. Porque o que Uhum. eu vejo que dá problema é que os homens cobram isso da mulher Sim, como sim. sendo obrigação. Eu já vi homens falarem assim: é, se você não cuidar do meu filho como se fosse nosso, nós vamos ter que rever o nosso casamento. Então, Uhum. esse homem precisa realmente rever o casamento. Uhum. Porque não é obrigação da Tá. mulher assumir a responsabilidade por esse filho. Ela pode, Uhum. com muito amor, contribuir, porque ela quer. Tá. E isso Tati, pode fazer bem pro relacionamento, mas a obrigação não. e quando os dois têm filhos? Quando os dois têm filhos, aí fica mais equilibrado. Porém, é entender que se eu sou mãe do Joãozinho, eu sou responsável pelo Joãozinho e o pai, o outro é responsável pelos filhos deles. Uhum. Sim. Tá. E quando os dois têm filhos e vem um filho, que é os meus, os seus, os nossos? Uhum. Você entende que vai ter uma diferença? E tá tudo bem. Aí esse filho é a junção nossa. Nós dois Tá. somos responsáveis por ele. Uhum. Uhum. Gente, olhando assim, é tão fácil de entender, né? Parece, O sabe onde que essencial eu é vejo a simples. confusão? É porque é Ah, o seguinte, ó. Primeiro que, isso que você falou, né? Os dois têm filho. Aí, esse caso, eles falam assim, agora vocês é irmão. tudo fora do lugar, né? Irmão, gente, é só quando tem uma relação real. Existe uma coisa muito errada que a gente faz, que é, por questão de afetividade, querer colocar as pessoas no lugar. Existem pessoas que podem conviver junto, sem denominar irmãos e ter muito mais afetividade, dar muito certo do que irmão. Uhum. Uhum. E Então, a gente até você falando aí, me veio uma coisa assim: se tentam enfiar isso goela abaixo e um não entende, não respeita o pai, vai dar briga com força nesse negócio. vai dar briga. Precisa estar tudo, cada um no seu lugar. Ah, mas os filhos do meu padrasto é meu irmão? Não, eles é filho do seu padrasto. Ponto. Ah, mas a gente vive junto e dá super bem. Que ótimo. Não precisa dar o nome de irmão. Uhum. Mas eu amo ele como se fosse meu irmão. Isso é romantizar. Porque tem irmãos que não se amam. Uhum. Tem irmãos que não se dão bem. Tem irmãos que não convivem bem. Isso não é Sim, uma denominação aí. É, a gente liga a afetividade, né? sim, sim. E você colocando aí, colocando dessa forma, para mim ficou tão simples. Eu queria perguntar pro pessoal.
na sua opinião, então, é você colocando, quando os dois têm filhos, empata, né? Você cuida desses aqui, eu cuido desse aqui. Quando um tem filhos e o outro não tem, é onde vai ter, talvez o segredo seja essa compensação, seja esse equilíbrio. É. Aí que tá. Eu acho que o segredo nem é a compensação, mas é o pai ou a mãe ali, o dono do filho, o dono do menino, ter consciência que a responsabilidade é dele e ter Ah, total consciência que o outro não tem obrigação. nossa, ótimo. Se ele faz, é por amor a você, o parceiro. Exatamente. E aí, olha aqui que legal, né? Acho que a Fabiana colocou aqui. Então, será que o segredo não está no pai e na mãe, realmente? A gente fica com o pé atrás automático a respeito do padrasto ou da madrasta. O problema sempre está nos adultos. Uhum. Os Eu, meninos não têm nada a ver com isso, não. menino tem não. Eu costumo falar assim, ó, filho não precisa de pai e mãe junto, filho precisa de pai e mãe bem. E Uhum. desde que os adultos saibam lidar com a história, os filhos não têm problema. A Tá. questão das crianças ouvem o que está no coração da mãe. Se a mãe não aceitou a separação, a criança não tem permissão de aceitar a nova esposa do pai. Sim. E E aí já quem perde? Muito, né? A criança. é. Nossa. Então, a criança que chega lá na casa e não quer aceitar a nova esposa do pai, possivelmente é que a mãe tem um problema com isso. Uhum. Uhum. E aí, o que que eu faço? Tem uma pergunta dessa aqui. Alguém mandou aqui, ó, o problema aqui não é a madrasta, mas é a mãe que não aceita e coloca a criança contra. Aí eu Uhum. diria, E aí, o que faça que eu posso assim, fazer? coloca essa mãe no seu coração. Coloque ela no seu coração e ame essa mãe nessa criança. Uhum. Uhum. E eu Jamais vou faz, além. Eu jamais. falei uma coisa que eu aprendi com você aqui disso da vida ser abundante, mas tem uma outra coisa que eu aprendi com você, que às vezes o problema dessa mãe não é nem você, é problema com a figura feminina e é com a mãe dela, né? Exa exatamente. Sim, sim. É, o, Tati, o grande pode problema falar. é os adultos, gente. Se os adultos saberem Resolve. se separar bem, né? Tem uma coisa que eu tenho pensado muito assim, né? O quanto a gente precisa aprender a se separar bem. Você viu, esses dias eu postei, eu fiz um curso do Luiz, do Vida Mais Leve, falando sobre luto. Isso serve para todas as relações, né? Ele fala assim que a metáfora que ele usou é que a gente ganha um presente dessa pessoa e quando essa pessoa vai embora, é como se a gente ficasse triste, como se aqueles presentes não fossem o suficiente. Eu desonro aquela pessoa e tudo que eu aprendi com aquela pessoa. Isso vale também pro término de um relacionamento. Sim. Você sabe que esses dias eu tenho pensado muito no que é um bom término, e eu acho que um bom término conta pra gente se teve amor ou não naquela relação. Quando, quando acontece o término do relacionamento e eu olho pro outro e desejo que ele seja feliz, que ele encontre alguém que caiba na vida dele, que faça sentido, é porque teve amor. Quando eu termino a relação, odiando o outro, querendo que o outro vai a puta que pariu, que aí eu falo que tomar não encontra ninguém, eu desconfio que não era amor. Eu desconfio que era qualquer outra coisa, menos amor. E aí tem um Uhum. outro detalhe que eu sempre digo. Nós, seres humanos, precisamos aprender o time da separação. Na nossa cultura, as pessoas querem ter um problema para se separar. Então, tem muitos casamentos que já estão terminados. E aí a pessoa fica esperando acontecer uma traição, uma briga, uma violência, um problema para ela sair dessa relação. Ou joga o chute-me, né? Já vi isso Ou muito. dá um chute. Na Aham. verdade, ela vai criar um jogo ali para falar, tá vendo? Tá. Terminou. Uhum. O que é o chute-me? A pessoa ela não tem coragem de se separar, mas ela começa a fazer pequenas coisas assim para que o outro termine. Isso acontece mais, aparece mais aqui na caixinha, sabe? Não querem assumir a consciência pesada no caso de fato, eu preciso assumir que essa relação acabou e que eu não É. consigo mais seguir junto, né? Porque tudo isso, gente, envolve maturidade. Inclusive, vamos fazer um jabá?
Dia 18, semana que já é sábado que vem, Tati. Gente, vou falar. Quem escreveu o que que essas duas junto, maravilhosa? Imagine nós duas e a Luciana. E a Lu, a mulher do dinheiro? E olha aqui, as pessoas sempre perguntam pra mim assim: ah, mas é muito difícil esse trem de autoconhecimento. Como é que faz pra ter isso? Pois bem, estamos fechando o ano com um super curso de autoconhecimento, onde que eu vou falar de família, Fabiola vai falar de casal e a Lu vai falar de dinheiro. Uhum. Muito bom isso, né? Inclusive, eu estou com o meu caderninho já a postos, porque eu tenho certeza que eu vou aprender muito com essa mulher e com a Luciana. Ah, eu tenho certeza. Estou com o meu caderninho prontinho também. Vou aprender muito com vocês. E com quem entrar, porque eu até acredito que esse grupo que se forma ali, né? Seja bem-vinda, Ana. Tati, agora me conta uma coisa. Aí acho que a gente já respondeu, sabe? O quanto o padrasto e essa madrasta podem interferir na educação? Talvez essa é uma pergunta que chega pra caramba, né? Isso precisa ser um combinado entre o casal ali, né? Então, vamos supor que eu tenho um filho e eu começo a namorar com um moço. Eu preciso contar para ele qual é o meu limite. Esse é um combinado importante. Mas o outro precisa ter consciência que ele não vai educar essa criança. Porque o único papel de educação de uma criança é do pai e da mãe. Então, eu posso combinar com o meu namorado que ele pode, se meu filho tiver, sei lá, fazendo alguma coisa, pensando aqui o Marte. quê? Fazendo uma Subindo no arte. Ele sofá. pode Uhum. falar, fulano, não faz isso. Né? Ou então, ó, vou chamar seu pai. Mas eu preciso. A pessoa que está chegando precisa ter consciência que ela não vai educar isso. E a criança não vai ouvir. A fala mais clássica que existe de enteado é: você não é minha mãe? Você não é meu pai? E por quê? É porque a criança ela é leal ao pai e à mãe dela, gente. Não adianta você querer dar ordem, educar ali. Porque não vai entrar. Então, o que você pode fazer é igual qualquer outro ser humano que esteja ali pode fazer. Então, um amigo do Falar. parceiro, se ele tá Uhum. ali e ele danar, é a mesma influência. Eu queria que os padrastos e a madrasta tivessem consciência que ele é um ser humano ali, ele é padrasto, madrasta, não tem responsabilidade com a educação, não tem responsabilidade em, ai, tem outra coisa, pagar. Quantas famílias casa ali e aí o homem assume a conta do filho da mulher? Uhum. A conta vai chegar, meus amores. Uhum. Fique em paz. Ai, Tati, mas o homem que eu casei, ele é maravilhoso. Ele paga tudo mesmo das despesas da minha filha, da casa, e ele fala que não precisa eu ajudar. Ô, gente, vocês anotam aí que a conta vai chegar. E eu costumo falar que a conta vem, não é naquele lugar exato. O cara ou a mulher não vai chegar e falar assim, aqui, ó, gastei 5.000 reais com sua filha, agora você me paga. Não, a conta vai vir assim, ó. Você deve fazer o que eu quero. Uhum. Você tem a obrigação de aceitar tal coisa minha. Sim, eu vou chegar do futebol a hora que eu quero. Então vai vir uma cobrança. Você fica na paz aí que vai vir uma Uhum. cobrança. Uhum. Não existe essa coisa do bonzinho ali. Tá. Tati, você viu uma pergunta que chegou para mim agora mesmo na caixinha? E ela falou o seguinte, que ela criou a enteada e a filha, que tem quase a mesma idade, e que essa enteada agora está com 17 e não reconhece o que ela fez. Então, acho que o que ela colocou assim, criei como mãe, né? E tudo mais. E eu até falei, eu vou te responder lá na live, vou conversar lá na live sobre isso. Que é isso aí? A conta chegou de uma outra forma, mas chegou porque... É porque tem um erro aí já na fala dela. Eu criei como mãe. Ninguém cria filho como mãe. Ninguém. Gente, mãe é mãe e não existe um ser humano que vai substituir isso.
Então, não é criada como mãe. Existe diferença, sim, entre a filha e a enteada. E é preciso dar lugar a essa mãe. Olha, eu gosto muito de você, tá aqui na minha casa, mas sim, eu sou a mãe da Mariazinha e eu não sou a mãe da Joanazinha. Uhum. A mãe da Joana é aquela outra mulher. E, gente, Sim, cada um dá conta da história que tem. sim, sim, E aí, verdade. olha para você ver o perigo disso. Nenhuma mãe saudável, anota isso, nenhuma mãe saudável cobra a educação e a criação que deu pro filho. Aí vem a madrasta e fala, ela não me reconhece o que eu fiz. Pra vocês Uhum, entenderem que não tem lugar de mãe. Então, uhum, se eu crio um filho que não é meu, eu vou cobrar alguma coisa. uhum. Ô, Não me Tati, tenha cobrança. outro dia eu vi um negócio. Sabe aquelas coisas que dói lá no fundo da alma? Eu comecei a seguir o Paulo Timon, né? Que você até me indicou ele, o Instituto Interroxo. Aí eles fizeram uma pergunta assim: porque eu espero reconhecimento. Aí eles lascaram assim: quem espera reconhecimento é criança. Eita, Cara, doeu dentro. Você viu essa? quem espera reconhecimento é criança. A partir do momento que eu tô no adulto, não tem reconhecimento. Então, essa pessoa que te fez essa pergunta, ela precisa olhar para ela que ela está nesse lugar, no estado de ego criança. E possivelmente ela tem um probleminha com o papai e com a mamãe dela. Uhum. Explica aí pra gente, Tati. Explica aí de novo. É Pra assim. quem tá chegando, né? Porque isso doeu, assim. Falei, meu Deus! E aí, quando eu fui olhar os momentos em que eu esperava reconhecimento, bate-bum. Tava na criança. Tava na criança. É porque olha aqui, reconhecimento, quando eu espero o reconhecimento do outro, é porque lá no fundo eu ainda estou esperando alguma aprovação do meu pai e da minha mãe. Caraca, isso dói demais. E aí, se isso não tá resolvido aqui dentro, eu vou jogar isso pra frente. Olha lá, ó. A Fabiola não me reconheceu na live. Mas aí talvez falte um adulto meu de falar assim, Fabiola, eu só vou pra sua live, tá? Se você fizer uma postagem de rainha e reconhecimento e mandar flores para minha casa e falar que. E aí a Fabiola vai falar, vai pensar se o preço disso é possível para ela, porque na verdade o que eu posso pedir é uma troca. Mas o que acontece? Ah, você cuida da minha filha? Nós vamos casar e você cuida dela? Cuido. Mas aí eu não conto pro outro o preço que eu vou cobrar. Uhum. E que às vezes é altíssimo. Altíssimo. Uhum. Uhum. Nossa, gente, e são umas verdades assim, duras, e talvez doeu em você, e talvez você nunca tinha pensado nisso. Eu vou repetir. Se a gente fica esperando reconhecimento, a gente tá. Quem espera reconhecimento é criança. E aí, eu acho que você falou tão bem, Tati, no sentido de que quando eu escolho fazer, eu escolho de verdade, por amor ao outro, é o X da questão, é o pulo do gato que a gente precisa entender. E aí entra uma outra questão, eu falo das linguagens do amor. Às vezes a gente aprende a linguagem do amor que é cobrado. Você tem que me amar na minha linguagem. E não reconhece aquilo que de fato o outro está fazendo. E se eu não sou grato pelo que eu tenho, não adianta, porque eu tô carente, nada vai ser bom o suficiente. É. Aqui, ele tá ali com uma pergunta. E tem uma outra, viu, Tati? Tem uma outra bem confusa que eu vou até voltar nela. Responde essa pra gente. Qual que Quando é a adota uma criança. Não, eu tô Quando pegando adota uma criança. para eu. Da outra. Fala aí. Qual que é a O pergunta? casal estava junto. Aí Hum. ele se separou. Ele conheceu a mãe dos filhos. Se separaram também. E ele voltou com a ex, com essa primeira, após anos. Quem era a primeira na hierarquia? Ó, a primeira é a que casou primeiro. Aí Uhum. acabou o relacionamento, certo? Sim. Aí vem a segunda. Que é a Quando mãe dos que tem a mãe volta com dos a filhos. ex, esse relacionamento ela passa a ser a terceira. Mas ela passa a ser a terceira na relação onde ela foi a primeira? É porque teve um fim naquele relacionamento que ela foi a primeira. Acabou. Caraca.
acabou a primeira relação, aquele primeiro não volta. Então, ó, teve a primeira esposa, o Que é primeiro ela. relacionamento, que foi ela mesma. Tá. Ela precisa entender que agora tem uma segunda esposa e que agora ela entra no lugar de uma terceira esposa, é um novo relacionamento. Esse homem, Nossa, depois que ele se relacionou com essa mulher, ele é outro homem. Esse homem aprendeu alguma totalmente. coisa. Nem que seja subir pela parede, esse homem aprendeu. Aprendeu algo ali com essa mulher. Então, ela é a terceira. E ela precisa dar um lugar para essa moça aí do meio. Caraca, E que eu pensei, legal. tinha algum propósito aí, né? Aham, aham. Para acontecer esse negócio Reboliço. trio Aham, aí. aham, aham. Tá. Tati, e quando há uma adoção? Uma adoção, Então, a questão da adoção é o seguinte, ó. Quem é o pai e a mãe da criança? os pais biológicos. Os pais biológicos. Quem veio primeiro? O pai e a Os pais mãe biológicos. biológicos. Então, os pais adotivos precisa ter no seu coração que eles são cuidadores. E aí, eu posso te falar, sou o pai e a mãe do fulaninho, mas do meu coração precisa entender que veio um homem e uma mulher antes. E Uhum. aí, E para ganhei um presente. certo, precisa primeiro não julgar esse homem e essa mulher. Uhum. A questão da adoção dá problema, porque os pais adotivos, eles começam a falar assim: eu sou o pai, eu sou melhor pai, melhor mãe do que eles, porque eles abandonou, porque sei lá qual o motivo ali. E aí, quando acontece isso, eu tô rejeitando a criança. E a criança, por lealdade aos pais biológicos, vai dar Uhum. problema. Uhum. Uhum. Gente, Sim. se você amar o pai e a mãe de uma criança, essa criança não vai te dar problema nunca. Sim. Nossa, é tão verdade isso. Ela sente isso no coração dela. Se você olhar no olhinho dela e amar a mamãe dela e o papai dela nela, essa criança não vai te dar trabalho. Ela não vai te odiar. Tem uma pergunta que chegou na caixinha aqui, que é assim, que a moça casou lá desde os 4, 2 anos de idade, agora a menina já tem 18 anos e ainda odeia ela. Uhum. Eu diria, reveja no seu coração os conceitos e julgamentos que você tem em relação à mãe dessa criança. E ao Uhum. olhar para essa criança, no seu coração, ame a mãe e o pai dela. Uhum. Uhum. Sabe por que que a maioria das mulheres, todos os homens mesmo, tem essa dificuldade? É porque a gente é egoísta. É porque, por Uhum. exemplo, eu tenho um namorado que tem uma filha. Para eu amar essa menina, eu vou ter que amar o pai e a mãe dela. Eu vou ter que entender que o cara que eu tô apaixonada transou com alguém um dia e tá tudo certo. Uhum. Só que Uhum. a nossa, não sei se a nossa possessividade tem dificuldade de pensar nisso. Eu digo até infantilidade. É a nossa infantilidade, né? Só O que, que gente, aconteceu? com isso, Sim. teve um dia, teve um dia que aquele homem e aquela mulher, eles se amaram, pelo menos que seja um dia, e aquela criança é fruto de um amor. E a gente precisa abençoar os amores. Sim. Fato. Lindo. Maravilhoso. Alguém colocou aqui, né? Que lindeza. De fato. Quando você falou assim, eu fiquei pensando, nossa, eu gosto de quem gosta dos meus pais, de verdade. Sim, Eu me sinto bem exatamente, com quem acolhe os meus pais. exatamente. É uma criança que sente que os pais são amados. Gente, é porque eu sou a mistura do meu pai e da minha mãe. Em mim, o meu pai e a minha mãe sempre vão estar juntos. A célula do meu pai e da minha mãe se misturou. Se a Fabiola Uhum. vira, isso vale inclusive para os casamentos. Se a Fabiola fala assim, Tati, eu gosto de você, mas eu não gosto do seu pai, ela tá falando Não assim, ó, eu gosto gosto da dele. metade, mas a sua outra metade eu não gosto. Uhum. E aqui dentro não tem como separar. Se você pegar uma serra elétrica e me separar, eu vou Sim. morrer. Então não é possível uma pessoa gostar do outro sem gostar dos pais. Uhum. Fato.
E aí tem uma pergunta aqui, na verdade, uma colocação da Tina, ela falando que casou um filho, mas tá difícil de aceitar, e ela acha que a mulher vai tomar ela, né, afastar ele. É interessante, a gente não fala sobre isso. Eu vivi isso com o casamento do Matheus, e agora o Jai tá casando, né, Tati? Jai casa Não mesmo. entendi a pergunta dela. Ela, na verdade, ela casou um filho recentemente e tá difícil de aceitar o casamento do filho, sabe? Mas, Alzira, isso aí, quando você entende o seu lugar de mãe, é o que a gente está falando aqui, né? O lugar de mãe é o único. É o primeiro Alzira, lugar. É o primeiro... eu quero compartilhar uma coisa que eu ouvi, inclusive do meu pai essa semana, né? Eu brinquei, tava eu, meu pai e minha mãe, a gente brincou. E eu falei assim, ai, mas você precisa rezar para arrumar um marido. Aí minha mãe falou assim, tô rezando, acho que seu pai que não tá. E aí meu pai falou assim, ai, não tô mesmo não. Os homens de hoje em dia não só quer aproveitar. Isso é muito pesado para um filho. Porque o casamento, ele é a parte da continuação da vida. E aí, quando uma mãe fala, eu não aceito o casamento do meu filho, é como se eu quisesse prender essa pessoa de ir para a vida. E aí eu vou te dar uma frase muito doída. A mãe e o pai que prende o filho para a vida, coloca o filho na energia de morte. Morte. Isso é muito, por muito amor, tem pais que prendem os filhos na energia de morte. Uhum. Porque o casamento, o ir embora para casa, quer dizer que a vida está fluindo. Uhum. E viver é arriscado. Se eu não aceito isso, eu estou colocando meu filho na energia de morte. E tem filhos que, por amor ao pai e à mãe, topa esse lugar. Sim, sim. Né? E Porque porque, assim, na verdade, a gente quer proteger, mas tem coisa que eles vão precisar viver. Eles vão precisar lidar. Porque senão uhum, eles não crescem. Eu vejo o quanto o Matheus cresceu absurdamente. uhum. Sabe? Se ele estivesse aqui em casa, ele não teria aquela maturidade. Eu preciso ser sincera. E olha aqui, todo homem precisa de uma mulher e toda mulher precisa de um homem. Se eu Sim. não quero que um dos meus filhos se case, eu não estou deixando ele viver a completude da vida, sabe? Uhum. Uhum. E aí tem uma fala muito importante da constelação que eu trago sempre. Pai e mãe não precisa de filho. Filho precisa de pai e mãe. E a partir do momento que você, enquanto mãe ou enquanto pai, sentir necessidade do seu filho, vai para terapia porque tem um trem errado. E você tá prendendo seu filho de ir para a vida. Tem Fora do alguma coisa lugar. saudável emocionalmente. Primeira Camila fez uma pergunta assim. Comenta das crianças que crescem sem o pai, se possível. Sem o pai, crescem, a gente precisa até colocar, né? Crescem sem o pai perto, porque ela tem o pai. No coração ela tem um pai. E ó, No coração ela tem o pensa pai. uma coisa muito importante. Filho é da mãe mesmo. E o filho só vai pro pai se no coração da mãe tiver permissão. Uhum. Então, nenhuma criança cresce sem pai. Porque o pai tá vivo, o meu pai tá vivo no meu corpo. Né? A célula do meu pai que deu início à minha vida tá aqui se Uhum. desenvolvendo. Então, é impossível uma criança crescer sem pai. Esse pai pode estar presente fisicamente, Uhum. mas eu posso fazer com que ele se torne presente emocionalmente. Sim, sim. Tem Inclusive já. que perderam um pai bem novinho, mas tem Isso. muita energia masculina, porque a mãe fez ele presente. Sim, sim. Não Né? tem a ver com presença física. Tem a Isso. ver com quanto você deixa aquela criança amar o pai. E entra uma coisa, Tati, que às vezes eu vejo assim, essa mãe, porque a figura mais excluída é o pai, né? É o masculino. É. E ele faz Sim, muita falta, porque o pai é a coragem, o pai é a razão, o pai é a ir para o mundo, vencer os obstáculos. E às vezes, por exemplo, aquele marido bebe, aquele seu ex-marido bebe, e aí você não deixa, de repente aquela criança começa a reproduzir identicamente, ainda que ele não tenha conhecido. São coisas assim que a gente vê no consultório e que nos deixa abismados mesmo até. Porque às vezes a gente falando aqui, vocês não acreditam, mas existe. E isso é muito real, muito sério. e olha aqui, a Camila tá falando, o que que é isso de energia de morte? Energia de morte é aquela pessoa que não está na vida, mas ela está
né? Que é o oposto de saúde, é o oposto de estar bem. Então é aquela pessoa que a vida dela não flui, que o trabalho não flui, que os relacionamentos não fluem, que tá doente, que tá com depressão, que a vida patina. É aquela pessoa que ela não morreu no caixão, mas aqui em vida ela não tem energia de vida, sabe? Então, são pessoas que não estão na energia da vida, não está no fluxo da vida. Uma pessoa com uma energia de vida, ela tem disposição para a vida, ela tem disposição para o trabalho, ela está disponível para relacionamentos, ela está na saúde. Pra ganhar dinheiro. Ela ganha dinheiro, ela faz sexo. O sexo está ligado à energia de vida. Uhum. Ganhar dinheiro está ligado à energia de vida. Uhum. Né? Não sei, uma vez eu ouvi numa constelação que o dinheiro não fica com pessoas que não tá na energia de vida. Uhum. Uhum. Nossa, tão sério isso. Nossa. Tati, acho que a gente respondeu e ainda fomos além. E agora, vamos fazer nosso jabá de novo, porque chegaram pessoas novas aqui. Enquanto a Fala gente faz aí, Tati. eu quero ter 44 pessoas aqui. E eu quero que, se você que estava aqui na live ouviu uma frase que te trouxe uma reflexão, que te ajudou, eu quero que você coloque aí um hashtag valeu, valeu. Sabe? Para eu e a Fabiola entender que o conteúdo que a gente trouxe foi relevante. E como troca e equilíbrio, Fabiola, eu quero pedir para você que teve uma única frase que valeu a pena, que você compartilhe no seu Stories a live assim que a gente terminar, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. A gente precisa começar a disseminar conteúdos relevantes e importantes para que mais pessoas tenham acesso a isso. Uhum. Bom, ó o feedback, valeu. Valeu demais, adorei o valeu demais. Trabalho, Fabiola. Tá, é o seguinte, nós três, né? Então, como as meninas falaram, que legal a gente falar Tati e Fabiola juntas, né? E a gente tá muito, a gente trabalha bastante e tudo mais, mas com o intuito de disseminar o autoconhecimento, até para a gente colocar que autoconhecimento não é algo difícil. E eu acho que vocês perceberam aqui o quanto Tati e eu somos dinâmicas. A Lu não fica atrás, nós preparamos um workshop especial que vai acontecer no sábado que vem, dia 18, de 8 da manhã às 13 da tarde, onde nós vamos abordar 3 dos assuntos que nós consideramos como essenciais: família, relacionamento amoroso, que a gente falou que está tudo aqui na energia de vida, e dinheiro, tá? O valor, posso falar, né, Tati? Pode. R$ 150, mas deixa eu contar uma coisa para vocês. As vagas, elas são limitadas, porque nós vamos usar a plataforma Zoom, viu? Então, a Lu vem, a Lu Barros, ela vem, justamente para a semana que vem, a gente... Lu, você tá aí? Lu não deve estar aqui não, né? Senão eu ia chamar ela para ela falar também. Mas assim, gente, e tudo que a gente prepara é com todo carinho do nosso coração e mais. Nós vamos trazer exercícios práticos para vocês se autoconhecerem e iniciarem 2022 assim, com outra cabeça. Porque muito do que nos impede é a nossa mentalidade. Nós nos limitamos em relação à família, relacionamento amoroso e dinheiro. Nós nos limitamos em relação à vida. E eu tenho uma brincadeira, né, Fabíola? Eu falo que autoconhecimento não é saber 3 características positivas e 3 negativas para passar na entrevista de emprego. Autoconhecimento é algo muito além. E se a gente soubesse o quanto de benefícios a gente tem com o autoconhecimento, eu falo que quem entrou no mundo do autoconhecimento não sai mais, né? Não sai. Não sai. Porque a quantidade de ganhos que a gente tem na vida é muito grande. E tenho certeza que nós 3 estamos preparando um conteúdo legal, com exercícios, com conteúdo para possibilitar mesmo um real encontro com o autoconhecimento. Com você, em relação à sua família, ao seu dinheiro, a um relacionamento amoroso. Então, são 3 áreas, né? Sim, fundamentais. Fundamental. Muito bom. Ok, pediram para falar sobre perdão. Gente, a gente não vai falar sobre perdão, senão a gente sai daqui hoje, não.
Mas tem Ah, uma existe. sua com a Oi? Isabela sobre o perdão. Tem uma live. Não, não. Tem tem perdão e relacionamentos no perfil dela. Eu quero ver se a Isa vem ainda esse ano, tá? Eu quero ver se a Isa vem ainda esse ano falar sobre auto-perdão. Eu sinto que as pessoas têm muita dificuldade com o auto-perdão. Vou fazer o convite para ela ainda hoje. Oh, e aí, de repente, nós três, hein, Tati? Se der para você. Como sair da Ó, energia de morte? Fizeram essa pergunta aqui, muito boa. Como sair da energia de morte? conectando com a energia de vida. E aí a gente precisa, talvez, avaliar cada caso, o que que é ali, né? Então, é terapia, é autoconhecimento, é tomando consciência de onde que eu tô preso na energia de morte, né? Por exemplo, quando o meu pai me fala isso, se eu fico no meu coração conectada com essa fala do meu pai, eu tô na minha energia de morte. E aí a minha frase, o que eu preciso trabalhar para eu sair disso é: papai, por favor, me olhe com carinho se eu escolho viver a minha vida. E aí no meu coração eu preciso desobedecer meu pai. Uhum. E aí eu vou Tati, para. vê se eu tô errada. Às vezes, eu acredito que para a gente sair da energia de morte, a gente precisa tomar conta da própria vida. Porque, às vezes, algumas pessoas que estão na energia de morte, elas se preocupam com todo mundo. Com os pais. Hoje eu ouvi um negócio assim, porque minha mãe não pode fazer isso. Eu falei, filha, quem você é na fila do pão para falar como sua mãe pode gastar o dinheiro? E a vida dela mesma tá um bagaço. Por isso que você não tem força para cuidar da sua própria vida. Gente, vocês dão conta de ler todos os livros que vocês têm que ler, fazer sexo com o marido até ficar satisfeito. Vocês me desculpem o horário aqui, mas já vale a palavra, né? Cuidar dos filhos, sair com os amigos, cuidar do corpo, cuidar da alimentação, cuidar da casa, ainda cuidar da vida do seu pai, de sua mãe, de seu amigo, de seu vizinho. Ah, então vocês têm que me contar aqui, viu? Camila, eu tenho dois irmãos. O Rafael, que é aí de patrocínio, lindo. E tem uma cunhada também, ela é linda também. Aí também, viu? E o Tiago, que é daqui de Uberlândia. Então, eu tenho Também tem dois. uma cunhada ou tá disponível para? Não, todos os meus dois irmãos não estão disponíveis. A única pessoa disponível sou eu, tá? Procurando um Sim. marido para seguir a vida aí. Então, meus irmãos não estão disponíveis. São lindos, têm Tá. uma energia bem boa mesmo, uma energia masculina, mas eles não estão disponíveis. Uhum. Inclusive, Igual eu os meus, gente. vou visitar meu irmão aí em patrocínio dia 18, que é aniversário dele. Vou te avisar, Fabio, porque a gente precisa encontrar, Claro, a gente precisa tá? encontrar. Depois da aula, então você vem, depois do workshop. Combinado. Tá. Ok. Tati, muito obrigada mais uma vez, viu? Eu que te agradeço. Que bom estar aqui com você. Você sabe que sempre estou completamente disponível. Que, que a gente possa encerrar o ano bem. Eu tenho certeza. Ah, não, que nós não vamos encerrar, não. Nós temos dia 18 em encontro. Espero todo mundo aqui, hein, com a gente, dia 18. Sim, sim, sim. Encontro Vai que eu ser tenho. maravilhoso. Assim, de verdade, sabe? Para quem faz terapia, para quem é psicólogo, para aprender algumas técnicas, para quem não sabe nada, vem, sabe? Ah lá, a Alzira falando, eu penso nos outros. Pois é, tá na energia de morte, viu? Tá na energia de morte. Hoje eu dei um exemplo lá, perguntaram, como que eu vou cuidar da filha dos meus pais? Eu falei, cuida de você. Cuide de Uhum. você. É um Medeiros aí, é um dos seus irmãos? Não, não, só tem irmão Não? homem. Ah, tá. Uhum. Então tá bom. Pessoal, muito obrigada. Quem chegou até no final, conta pra gente aqui na gravação que você chegou no final, o que você mais gostou. E como a Tati disse, se mesmo você chegando aqui no final, lá na gravação, se fez sentido pra você, compartilhe nos seus stories. Vai ser muito bom. Vai ser online! Enise, vai ser online, porque, nossa, o ano que vem vai sair o nosso evento, né, Tati? E também, olha aqui, né? A Lu Presencial. tá em BH, a Fabiola em patrocínio e eu em Uberlândia. Uhum. Então, esse evento vai ser online. Em algum momento a gente vai fazer um evento presencial. Sim. Vai sair esse evento, mas nesse Uhum. momento ainda vai ser online. E, gente, eu garanto para vocês que mesmo sendo online, o nível de aprendizado, de aprofundamento, de aproveitamento é tão bom quanto. Vocês só Quanto? vão perder aquele abraço gostoso que a gente dá. Mas eu tenho certeza que em termos de conteúdo é a mesma coisa. Uhum. Sim. Tati, muito obrigada, viu? Eu que Fica te com agradeço Deus. Deus te retribua aí por tudo que você trouxe pra gente essa noite. e ele retribui.
Amém, eu Pode sei. ficar tranquilo, retribui. Ó, Um beijo. um beijo. Beijo. Beijo, tchau.